Dando prosseguimento ao treinamento da planilha, essa planilha foi importada e a gente tem que fazer alguma série de verificações antes de importar para dentro do Volare. Antes de mexer em qualquer coisa da planilha, eu gosto, e não só gosto, como falo que é obrigatório você criar um índice. Então eu venho aqui, crio uma coluna, então eu venho aqui na coluna inicial, pode ser no final, onde você achar melhor, na verdade, o índice não tem, pode ser em qualquer lugar, né? Você vai escrever um cabeçalho chamado índice e vai colocar A.0001. Então, o que acontece? Agora eu vou até o final da planilha e eu crio o índice para cada coluna. Vou pegar aqui o meu Excel, né, fazer aquela opção de filtro. Opa, página inicial, na verdade eu tirei. Vou colocar o filtro. Então agora eu tenho um filtro. O que pode acontecer? Vamos lá que eu cometa a bobagem ou já veio na planilha um erro assim, ó. Bom, se você chegar e apertar aqui itemização, classificar de A a Z, ele vem logo aqui para cima, porque ele é um número. E aí você não consegue mais voltar ao local dele, porque você perdeu o índice. Porque às vezes a própria itemização está errada e você não consegue resgatar pelo código. Então, o índice volta para o local certo que você tinha da coluna e você pode chegar a 02.04. Você recupera essa informação fácil. Então, o índice serve para isso. Sempre antes de mexer em qualquer coisa na planilha, trabalhar com índice. O que a gente tem que verificar? A planilha não pode ter campos vazios em alguns lugares. Por exemplo, não pode ter itemização vazia, não pode ter código vazio. Apesar do Volare fazer um auto-preenchimento, é importante você fazer uma verificação anterior por que não veio o código. Você entendeu o que está acontecendo naquela planilha. Isso é uma suspeita de erro. A unidade pode ter vazias. Por quê? Nós temos aqui etapas e etapas não têm unidade. Então, quando você entra aqui em unidade e manda, por exemplo, selecionar as vazias, você vai verificar que, se tem unidade vazia, você está falando de etapas, você consegue notar pela própria itemização, e você também consegue notar que não tem quantidade e nem preço. Esses são os pontos que a gente fala de segurança. Vou voltar aqui na unidade, vou selecionar tudo. Mesma coisa na quantidade. Por que quantidade não pode ter nada? Porque você pode ter vazia, sim, mas sempre nas mesmas etapas. Então, você tem que fazer conferências, né? Preço, aí eu vou voltar aqui, selecionar tudo nos filtros. Preço sem taxas, mesma coisa. Teoricamente, você tem que vir aqui nos vazias e verificar onde tem preço sem taxas, que são as colunas possíveis. Uma coisa também que pode acontecer, aqui eu vou te dar um exemplo, vou zerar aqui, zerar não, vou tirar, vou deixar em branco dois campos do sistema. Se eu chegar aqui em quantidade, selecionar vazias e verificar que tem serviços que não tem quantidade, você vai ter que olhar na planilha e verificar se realmente na planilha não tem ou se é realmente um erro. Volto aqui. Perfeito. Então, a planilha está apta para importação. Vou selecionar tudo. Nós temos uma planilha limpa, muito bonita, para fazer a importação. Eu vou abrir agora o Volare. Vou selecionar a planilha Excel. Para isso, eu tenho que fechar a planilha, né? Eu vou mandar salvar, essa se chama teste de importação. Vou selecionar a planilha. Vou colocar lá como teste de importação. Ele vai abrir a planilha. E aí eu vou começar a fazer como deve ser feita a importação. Aqui você tem, primeiro, duas informações. Atribuir descrição do item equivalente. O que ele vai fazer aqui é dizer que se eu colocar um código aqui e ele encontrar um código, ele vai substituir o texto que está aqui, abrigo provisório, pelo texto original do código da planilha. Então, se for um SNAP e a pessoa
Substituir o texto ou colocar alguma observação, mas usar o mesmo código, ele importa. Então, você tem que desabilitar caso você queira que ele vá importar o código, importar a composição que está aqui, mas mantendo a descrição que está na planilha. É muito comum isso acontecer, porque é muito comum o órgão falar, você não pode alterar a descrição. Então, só que ele altera, então você tem que pegar e prestar atenção nisso. Até que a descrição, às vezes, não me preocupa muito. O que me preocupa muito são as unidades. Se por um acaso, por erro do órgão, ele muda a unidade, você pode estar fazendo uma medição completamente equivocada. Então, essa opção eu não aconselho você alterar. E se você identificar uma diferença, você questionar o órgão. Olha, você está dizendo que um serviço que já tem uma referência, você colocou uma unidade diferente da que é a atribuída pelo próprio órgão. Tá? Então, essas duas funções servem para isso. Aqui a gente vai ter que, aqui o sistema já te dá qual é a ordem que você tem que colocar as colunas. Então, por exemplo, o primeiro campo que ele pede para colocar é itemização. Então, eu vou tirar esse índice daqui, jogar o índice bem aqui para o canto. Vou dizer que a primeira coluna chama itemização. A segunda é código. A terceira é descrição, então a unidade está errado, então vou jogar aqui. A terceira é descrição. A quarta é unidade. Aqui, preço total sem taxa é o preço. Unidade, preço. Então, unidade, preço. E, por último, quantidade. Quantidade, quantidade. Então, eu tenho itemização, código, descrição, unidade, preço e quantidade. E que estou tirando daqui, ó, essas opções. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio, então eu já fiz a opção, a função 2, 1 foi importação, 2 e agora o 3. Vou chegar, carregar as bases. Eu já sei que esse orçamento aqui foi desenvolvido com TCPO. Então, eu vou colocar os dois TCPOs que foram desenvolvidos, tá? E aí o sistema me dá algumas opções, chama atribuir código. Isso é aquela história que eu falei. O sistema tem alguma função que manda atribuir códigos. Caso algum campo de código esteja vazio, ele vai fazer a busca pela descrição e vai tentar preencher um código para você. Lembro, já que você está fazendo esses ajustes na planilha lá no Excel, eu já faria lá no Excel mesmo. Aqui uma função que eu não preciso usar se eu tenho certeza que está tudo aqui preenchido. Validar itemização, ele vai verificar se essa hierarquia da itemização está correta, e ela está. Se não tiver, ele vai te avisar qual linha você vai ter que corrigir. Verificar pendência. Quando você verifica a pendência, ele faz uma série de checagens. E aí você tem a opção do botão importar. Quando dá um erro, isso é importante também saber, tá? Aqui importou tudo bem, ficou tudo lindo, maravilhoso, mas às vezes não importa. Vou abrir aqui o Volare de novo, mandar atualizar, teste de importação. Importou o orçamento daquela planilha. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda. Lembrando-se que essa parte de importação de Excel, ela é muito mais trabalhosa no Excel do que no Volare. O Volare ele tem que estar apenas com uma ferramenta um pouco